Então, galera, como eu havia prometido para vocês, aliás, comentado com vocês, eu sempre tive a ideia de fazer esse mini curso aqui de virtualização para sanar um pouco as necessidades que a gente tem dentro de sala de aula aí no IF, tá? Então, essa primeira aula aqui eu vou explicar mais ou menos qual o conceito de virtualização, como funciona, aonde a gente aplica, quais os prós, quais os contras, tá? Então essa imagem aqui, ela mostra bem duas situações, tá? Nesse cenário aqui, vamos imaginar, nessa arquitetura tradicional aqui, como essa imagem mostra, eu tenho um hardware, tá? Eu tenho um sistema operacional e eu tenho uma aplicação sendo executada, tá? Eu tenho essas três camadas aqui, tá? Aqui são três camadas na arquitetura tradicional. Eu tenho minha máquina física, eu boto um sistema operacional qualquer aqui, que pode ser o Windows ou Linux, e aqui eu boto minha aplicação, que pode ser um web service, pode ser um banco de dados e por aí vai. Pode ser um servidor HTTP, pode ser um servidor proxy, alguma coisa. Isso é a arquitetura tradicional, tá? A arquitetura virtualizada é o seguinte: eu ainda tenho o mesmo hardware, tá? Eu tenho o meu virtualizador aqui, e dentro do virtualizador eu tenho o meu sistema operacional, e em cima do meu sistema operacional eu tenho minha aplicação. Então aqui eu tenho quatro camadas, tá? Quatro camadas. Qual que é a diferença? Esse cara aqui, o virtualizador, faz o papel do sistema operacional. E esse cara é responsável por gerenciar o hardware dessa máquina aqui, tá? Para compartilhar com as máquinas virtuais. Então eu posso ter dentro do mesmo virtualizador, tá? Eu tenho vários sistemas operacionais coexistindo, rodando simultaneamente. Então nesse cara aqui eu posso ter meu web service, nesse cara aqui eu posso ter o meu banco de dados, nesse cara aqui eu posso ter o meu proxy, nesse cara aqui eu posso ter o meu servidor de arquivos e por aí vai. Beleza? Qual que é a diferença clássica? Aqui eu tenho um hardware para um sistema operacional, aqui eu tenho um hardware para vários sistemas operacionais. Beleza? O que acontece? Nesse primeiro cenário da arquitetura tradicional, eu não preciso ter um hardware tão potente dependendo da aplicação que eu vou rodar, não. Tá? Na arquitetura virtualizada, por eu ter vários serviços, vários sistemas operacionais com suas características sendo executadas simultaneamente, tá? Eu preciso de um hardware mais robusto. Tá? Preciso de um hardware mais robusto. Por quê? Se você já estudou fundamentos de sistemas operacionais, você sabe que o sistema operacional tem uma funcionalidade básica: dividir os recursos computacionais, que é processador, memória, dispositivo de entrada e saída, dividir isso de forma equalizada entre os processos que vão ser executados. Na arquitetura virtualizada, eu preciso que o meu virtualizador, que nesse caso aqui é uma foto do VMware, que é uma empresa que faz virtualização, mas existem outras, eu vou falar disso um pouco mais na frente. Esse virtualizador é que vai ser responsável por gerenciar esse hardware, tá? Então o que acontece? Vamos supor que essa máquina de baixo aqui, esse hardware aqui, ele tenha 16 GB de RAM, tá? Vamos imaginar só memória. O que o virtualizador vai fazer? Quando eu estiver montando uma máquina virtual, eu vou dizer para o virtualizador quanto dessa memória RAM essa máquina específica vai usar, tá? Quanto espaço em disco essa máquina vai usar? Qual adaptador de rede essa máquina vai usar? Se essa máquina vai ter USB. Eu digo isso para cada máquina virtual que eu estou configurando. Qual que é uma das características disso aí? Tá? Eu preciso equalizar os meus recursos de hardware com minhas máquinas virtuais. Tá? Então o que você pode fazer, por exemplo, você que é aluno meu do curso de TSI? Apesar de eu ser professor de redes, mas eu sei que vocês mexem com a parte de sistemas, óbvio, o curso é de TSI. Vocês podem, na máquina de vocês,
instalar o virtualizador e subir duas máquinas virtuais, tá? Então, numa máquina você bota a tua aplicação e na outra máquina você bota o seu banco de dados. E aí, quando você for lidar com a parte de segurança, você pode colocar uma regra no banco de dados, na máquina do banco de dados, no sistema operacional do banco de dados, dizendo que só vai aceitar a requisição na porta do BD que está rodando daquela máquina que tem a aplicação. E daí a gente já começa a tratar a segurança, mas esse é um assunto mais para frente, tá? Então, o que eu quero que vocês absorvam nesse primeiro momento? Eu não preciso ter dual boot, por exemplo, com o ambiente virtualizado. Eu consigo botar 2, 3, 10, 20 sistemas operacionais para rodarem simultaneamente no mesmo hardware, tá? Claro, isso vai demandar um potencial de hardware muito grande, tá? Mas para o que a gente vai usar em sala de aula, as máquinas do laboratório, minha máquina, sua máquina, vai atender perfeitamente, tá? Então, aqui eu vou mostrar alguns softwares que existem de virtualização, tá? Eu tenho o VMware Play Workstation, por exemplo. Eu tenho o VirtualBox, que é da Oracle, que é o que a gente vai usar. Eu tenho o Xen, eu tenho o Hyper-V, eu tenho também um que eu estou começando a estudar agora, que é o Oracle VM, tá? Então, apesar da Oracle ser proprietária do VirtualBox, o VirtualBox é mais para desktop mesmo, para ambiente servidor mesmo, tem o Oracle VM. Como eu disse que a gente vai usar o VirtualBox, o site do VirtualBox é esse, virtualbox.org, tá? Tem um download aqui, você pode baixar ele, não sei se ele tem para Mac, mas eu sei que para Linux e para Windows ele tem, tá? Você pode baixar esses caras aqui e instalar, tá? Ele instala como software qualquer. Esse tipo de software aqui, ele funciona da seguinte forma: eu tenho o meu hardware, que é o meu notebook, eu tenho o meu sistema operacional, que é o Windows 10, e o VirtualBox, ele é um aplicativo do sistema operacional, tá? Então imagina que nesse cenário aqui eu ainda tenho uma outra camada, tá? Eu tenho minha camada de hardware aqui, tá? Aí a segunda camada eu tenho o meu Windows 10, aí eu tenho uma terceira camada que é o meu VirtualBox, tá? Aí eu tenho uma quarta camada que é a minha máquina virtual com o sistema operacional instalado, com a minha máquina virtual no VirtualBox, e eu tenho uma quinta camada que é o meu sistema operacional virtualizado, tá? Então, nesse cenário aqui, o meu sistema operacional primário vai ser o virtualizador, tá? No cenário de educação, no cenário de sala de aula da gente, eu tenho o meu Windows 10, então aqui é o meu hardware, aqui é o meu SO, aqui é o meu VirtualBox, tá? Aqui é a minha máquina virtual propriamente dita, e aqui é o meu sistema operacional virtualizado. Então, é esse cenário aqui que a gente vai montar em sala de aula. Quem que a gente vai usar como virtualizador na sala de aula? A gente vai usar esse carinha aqui chamado VirtualBox, tá? Nas próximas aulas, eu vou mostrar como executar esse cara. Aqui, eu já posso abrir ele, ó, ele funciona como um aplicativo de área de trabalho. Então eu posso abrir esse cara aqui e as próximas aulas a gente vai aprender a mexer nesses caras. E tem algumas características dessa aplicação, desse software, que eu preciso que vocês saibam, tá? Então nossos próximos encontros eu vou mostrar como criar essas máquinas virtuais e algumas configurações necessárias para que na nossa disciplina tudo ocorra tranquilo. Beleza? Então esse vídeo é só uma parte mais introdutória. Qualquer dúvida, fala comigo lá nos grupinhos de WhatsApp que a gente tem. Deus abençoe e até a próxima.